Você já parou por um instante, em silêncio, e se perguntou por que tantas pessoas trabalham a vida inteira e mesmo assim continuam vazias por dentro? Por que existem pessoas que ganham dinheiro, mas perdem a paz? Por que existem pessoas que conquistam coisas, mas nunca se sentem completas? E agora, eu quero que você preste atenção no que vou te dizer, porque talvez isso não seja apenas um vídeo. Talvez isso seja um aviso, um despertar, algo que você não encontrou por acaso. Porque existem momentos na vida de um homem em que a informação deixa de ser apenas informação e se transforma em consciência. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. Jesus disse algo que atravessou gerações. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Napoleon Hill, ao estudar os maiores vencedores da história, descobriu algo surpreendente. Os homens mais ricos não eram aqueles que apenas buscavam dinheiro, mas aqueles que tinham uma mentalidade tão forte, tão disciplinada, tão focada, que o dinheiro se tornava consequência. Agora pare por um segundo. Porque talvez você tenha sido ensinado a correr atrás do dinheiro, mas nunca tenha sido ensinado a entender o que está dentro da sua mente. E é aqui que tudo começa. Porque se você não controla seus pensamentos, você não controla sua vida. Se você não controla sua mente, você não controla suas decisões. E se você não controla suas decisões, você está apenas repetindo o que o mundo programou para você viver. Agora me responde mentalmente. Você está vivendo a sua vida ou apenas repetindo um roteiro que alguém escreveu para você sem te avisar? Porque existe uma diferença brutal entre sobreviver e viver com consciência. E a maioria das pessoas não percebe, mas está presa em um ciclo invisível. Trabalha, ganha, gasta, se preocupa, recomeça e nunca sai do mesmo lugar mental. E isso não acontece por falta de esforço, acontece por falta de direção interna. Napoleon Hill chamou isso de pensamento dominante. Aquilo que você repete na sua mente se transforma na base da sua realidade. E Jesus, em outra linguagem, falou sobre o coração como fonte de tudo o que o homem vive. Agora me escuta com atenção. Se dentro de você existe confusão, sua vida externa será confusa. Se dentro de você existe medo, suas decisões serão limitadas. Se dentro de você existe clareza, sua vida começa a se reorganizar. E é por isso que este vídeo não é sobre dinheiro. É sobre algo muito maior. É sobre consciência. É sobre despertar. E talvez você esteja aqui agora porque algo dentro de você já começou a perceber que a forma como você está vivendo não é o seu máximo potencial. Talvez você esteja cansado de repetir ciclos. Talvez você esteja cansado de sentir que está sempre correndo, mas nunca chegando. E se isso está acontecendo com você, então preste atenção até o final. Porque o que você vai ouvir aqui não é motivação vazia, é uma reconstrução de mentalidade. Agora, antes de continuarmos, se essa mensagem já tocou você de alguma forma, eu quero te pedir 3 coisas simples. Se inscreva nesse canal, porque aqui nós não falamos apenas sobre dinheiro. Falamos sobre mente, consciência e transformação real. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo, eu estou despertando, se você quer realmente mudar a sua mentalidade a partir de hoje. Agora, se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque existe algo dentro de você que ainda não morreu. Algo que ainda acredita que sua vida pode mudar. E talvez, apenas talvez, este seja o começo dessa mudança. Mas antes de você entender como mudar sua realidade, você precisa entender por que sua realidade é como ela é hoje. E isso pode ser desconfortável, porque a verdade
Nem sempre é suave, mas sempre é libertadora. E agora, vamos entrar no que realmente ninguém te ensinou sobre dinheiro, mente e destino. Há um momento na vida de todo homem em que o silêncio fala mais alto do que o mundo inteiro. Um instante em que o ruído das ambições, das dívidas, das correrias e das promessas vazias simplesmente desaparece, e sobra apenas a verdade. Nesse momento o homem abre os olhos, não os olhos do corpo, mas os olhos da consciência, e percebe algo assustador. Ele não está vivendo, está apenas repetindo dias. Acorda, trabalha, se cansa, sobrevive, dorme e recomeça. E assim, sem perceber, entrega os anos mais preciosos da sua existência a algo que ele nem compreende totalmente. E então nasce a pergunta que destrói ilusões e constrói destinos. Para que estou correndo atrás do dinheiro? Não é o dinheiro que está sendo questionado, é o propósito. Jesus já havia alertado sobre isso quando ensinou que o coração humano pode se tornar escravo daquilo que ele mesmo deseja conquistar. Não é o dinheiro que aprisiona, é o amor desordenado por ele. E quando o coração se desvia, até a riqueza se transforma em peso. Napoleon Hill, ao estudar os grandes vencedores da história, descobriu o mesmo princípio em outra linguagem. Aquilo que domina a mente do homem domina sua vida, e nesse instante de lucidez, uma verdade começa a emergir como fogo lento dentro da consciência. Você não está apenas buscando riqueza. Você pode estar sendo controlado pela ideia dela. Quantos homens correm atrás de cifras, mas perderam o controle de si mesmos? Quantos trabalham mais, mas vivem menos? Quantos têm metas financeiras, mas não têm paz interior? E então surge a pergunta que não pode ser ignorada. Você está buscando riqueza ou está sendo dominado por ela? Porque existe uma linha invisível que separa o homem livre do homem escravo. O livre usa o dinheiro como ferramenta. O escravo se torna ferramenta do dinheiro. E quando essa verdade é compreendida, algo muda dentro da mente. O mundo externo continua o mesmo, mas o homem nunca mais é o mesmo. Ele começa a perceber que o verdadeiro controle não está nas mãos, nem nas contas bancárias, está no pensamento. E todo pensamento repetido com emoção se transforma em destino. Nesse momento, algo desperta. A consciência de que o dinheiro nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi a falta de domínio sobre si mesmo. E o primeiro passo da liberdade não é ganhar mais, é enxergar com clareza quem está no controle. E agora, depois desse despertar, uma nova jornada começa a se formar dentro da mente. Mas nem todo homem está preparado para continuar depois de abrir os olhos. E a próxima verdade pode ser ainda mais desconfortável do que a primeira. Depois do primeiro despertar, o homem raramente continua igual. Existe um desconforto novo, quase impossível de ignorar. É como se algo dentro da mente começasse a observar a própria vida com mais rigor, sem desculpas, sem ilusões. Esse é o início do segundo estágio, o confronto com o espelho interior. Não se trata mais de dinheiro, trata-se de identidade. O homem começa a perceber que a forma como ele pensa sobre si mesmo determina tudo o que ele aceita na vida. E isso inclui o nível de sucesso, de fracasso, de paz e de confusão que ele experimenta diariamente. Napoleon Hill observou isso em todos os grandes homens que estudou. Antes de mudarem o mundo externo, eles mudaram a forma como se viam internamente. Nesse momento da jornada, o homem começa a se questionar de forma mais profunda. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Estou vivendo por escolha ou por programação? As minhas decisões são minhas ou são reflexo do ambiente que me criou? Essas perguntas não são confortáveis. Elas desmontam a estrutura mental que sustentava a vida anterior. E é exatamente isso que acontece aqui.
uma desconstrução silenciosa da identidade antiga. O homem começa a perceber que não é apenas vítima das circunstâncias, mas também produto dos próprios pensamentos repetidos ao longo dos anos. Jesus ensinava que o homem carrega dentro de si o verdadeiro tesouro. Napoleon Hill reforçava que a mente é o ponto de origem de toda realização. Quando essas duas ideias se encontram, surge uma percepção poderosa. O mundo externo não muda primeiro, o interno muda. E é nesse ponto que o espelho deixa de mostrar apenas o rosto físico. Ele passa a mostrar hábitos, decisões, medos e padrões. O homem que antes culpava o sistema começa a perceber que parte do sistema está dentro dele. E isso muda tudo. Porque agora ele entende que não pode continuar olhando para fora, esperando uma transformação completa, enquanto por dentro continua operando da mesma forma. Ele começa a notar algo ainda mais profundo. As mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Os mesmos pensamentos produzem os mesmos caminhos. As mesmas atitudes produzem a mesma realidade. E isso gera um choque silencioso. Não há necessidade de gritos. Não há necessidade de tragédia. Apenas consciência. E nesse estágio surge uma das decisões mais importantes da vida: continuar sendo o mesmo homem ou assumir a responsabilidade de se reconstruir. Muitos desistem aqui, porque é mais fácil acreditar que o problema está fora. É mais confortável apontar o mundo do que encarar a própria estrutura mental. Mas aqueles que continuam começam a sentir algo diferente. Um pequeno poder interno nascendo da honestidade. Eles não mudaram ainda, mas já não podem mais ignorar o que viram. E agora, depois de olhar no espelho sem filtros, uma nova fase começa a se aproximar. Uma fase onde o homem já não consegue mais viver no automático. E a próxima verdade começa a pressionar sua consciência com ainda mais força. Depois do choque provocado pelo espelho interior, o homem entra em uma nova fase de confusão consciente. Ele já não consegue voltar a pensar como antes, mas ainda não sabe exatamente como avançar. É como se ele tivesse saído de um sistema, mas ainda não tivesse aprendido a operar fora dele. Nesse ponto da jornada surge uma das maiores ilusões da mente humana: a crença de que o controle da vida está no acúmulo material. O homem começa a acreditar, de forma quase automática, que quanto mais ele possuir, mais seguro ele estará. Ele associa dinheiro com liberdade, bens com valor pessoal e status com identidade. Essa construção mental é tão forte que ele passa anos da vida tentando provar algo para o mundo, sem perceber que está tentando preencher um vazio interno. Napoleon Hill estudou esse comportamento em profundidade ao observar milhares de pessoas. Ele percebeu que muitos fracassam não por falta de oportunidade, mas por uma crença distorcida sobre o que realmente significa sucesso. Jesus também já havia alertado sobre essa ilusão quando ensinou que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa frase, quando compreendida profundamente, destrói uma das maiores mentiras da sociedade moderna: a ideia de que o valor humano é medido pelo acúmulo externo. E é exatamente aqui que o conflito interno se intensifica. O homem olha ao redor e vê um mundo que reforça constantemente essa ilusão. Pessoas sendo valorizadas pelo que têm, não pelo que são. Redes de comparação constante. Pressão por resultados imediatos. E, em meio a isso, ele começa a confundir sobrevivência com propósito. Ele acredita que está no controle porque está ganhando dinheiro, mas não percebe que pode estar sendo controlado pelo próprio medo de perder esse dinheiro. E então surge uma pergunta inevitável: quantas das minhas decisões são realmente livres? E quantas são movidas pelo medo? Esse tipo de questionamento não aparece de forma leve. Ele surge como um incômodo constante, especialmente nos momentos de silêncio.
Quando o homem está sozinho, sem distrações, sem validação externa, a mente começa a revelar verdades que foram ignoradas por muito tempo. Ele percebe que muitas das suas escolhas não foram baseadas em propósito, mas em pressão. Não foram baseadas em visão, mas em sobrevivência. E isso gera uma sensação estranha, a sensação de estar se movendo muito, mas não necessariamente avançando na direção certa. Napoleon Hill chamaria isso de atividade sem direção definida. Jesus, em outra perspectiva, falaria sobre a importância de não dividir o coração entre dois caminhos. O homem então começa a notar que quanto mais ele tenta controlar tudo externamente, menos controle ele parece ter internamente. Ele trabalha mais, mas descansa menos. Ele ganha mais, mas se sente mais vazio. Ele conquista mais, mas perde paz. E aqui nasce uma percepção crítica. Talvez o problema não seja a falta de controle, mas a direção errada do controle. O homem começa a entender que não pode dominar o mundo externo, se não dominar primeiro o interno. E isso o leva a um ponto de tensão mental importante. Ele precisa escolher onde colocar sua energia mental. Continuar tentando controlar tudo ao redor, ou começar a reconstruir o que está dentro. Mas essa decisão não é simples, porque abandonar a ilusão do controle material significa enfrentar inseguranças profundas, significa admitir que parte do esforço anterior pode não ter sido direcionado da melhor forma. E isso dói. Por isso, muitos evitam esse estágio. Preferem continuar acreditando que o problema está sempre nas circunstâncias, no governo, na economia, no ambiente, nas outras pessoas. Mas aqueles que permanecem conscientes começam a perceber algo diferente. O verdadeiro controle nunca esteve fora. Sempre esteve na forma como a mente interpreta e reage ao mundo. E essa percepção muda lentamente a forma como o homem se posiciona na vida. Ele começa a observar mais antes de agir, começa a questionar mais antes de aceitar, começa a sentir menos necessidade de provar e mais necessidade de entender. E nesse processo, algo começa a nascer dentro dele, uma nova forma de inteligência, mais silenciosa, mais profunda e mais estratégica. Mas essa transformação ainda está no início, porque agora ele está prestes a enfrentar uma verdade ainda mais difícil, o poder oculto dos pensamentos que ele repete todos os dias, sem perceber. E é aí que a jornada se torna ainda mais intensa. Depois de começar a enxergar a ilusão do controle material, o homem entra em uma fase ainda mais profunda da jornada. Ele começa a perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve no mundo externo, mas sim dentro da própria mente. Aqui nasce uma das descobertas mais importantes ensinadas por Napoleon Hill ao longo de seus estudos sobre sucesso. O pensamento dominante molda o destino do homem. No início, isso parece apenas uma ideia abstrata. Mas conforme o homem observa sua própria vida com mais honestidade, ele começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Ele percebe que não foi apenas o esforço que definiu seus resultados, mas também aquilo que ele pensava repetidamente ao longo do tempo. Se ele pensava em falta, ele tomava decisões de medo. Se ele pensava em limitação, ele evitava riscos. Se ele pensava em fracasso, ele já começava derrotado antes mesmo de agir. E isso cria um impacto silencioso, mas profundo. O homem começa a entender que sua realidade atual não é um acaso, mas um reflexo acumulado de pensamentos sustentados por anos. Jesus já havia tocado nesse princípio ao ensinar que o homem não é definido apenas pelo que entra em sua vida, mas pelo que sai do seu interior. E o pensamento, antes de se tornar ação, já existe como semente invisível dentro da mente. Napoleon Hill chamou isso de estado mental dominante.
Aquilo que você alimenta repetidamente se torna mais forte do que qualquer circunstância externa. E é aqui que o homem começa a enfrentar o verdadeiro desafio: controlar a própria mente. Ele percebe que não é fácil. Pensamentos não controlados surgem automaticamente. Medos antigos reaparecem. Dúvidas tentam retomar espaço. E a mente parece ter vida própria, puxando o homem de volta para padrões antigos. Nesse momento surge uma pergunta crucial: quem está realmente no comando da minha mente? Porque se ele não governa seus pensamentos, então outra coisa está governando por ele: o ambiente, as influências externas, o passado ou o medo. O homem começa a perceber que não é livre como imaginava. Ele pode estar fisicamente livre, mas mentalmente condicionado. E isso muda completamente a forma como ele observa suas decisões. Ele começa a identificar momentos em que agiu no automático. Momentos em que aceitou limitações sem questionar. Momentos em que desistiu antes mesmo de tentar completamente. E cada uma dessas descobertas funciona como um ajuste interno doloroso, mas necessário. Hill ensinava que a mente não é um recipiente vazio, mas um campo que precisa ser cultivado. Se você não planta intencionalmente, outras influências plantam por você. E o homem começa a entender isso com clareza crescente. Ele percebe que sua vida externa é, em grande parte, resultado de uma programação interna invisível. E agora ele se vê diante de uma decisão silenciosa, mas decisiva. Ou ele continua permitindo que pensamentos aleatórios e antigos conduzam sua vida. Ou ele assume a responsabilidade de construir um pensamento dominante novo. Mas essa não é uma mudança simples, porque mudar o pensamento dominante significa enfrentar resistências internas profundas. Significa abandonar crenças antigas que deram sensação de segurança, mesmo que limitassem o crescimento. E é exatamente por isso que poucos conseguem fazer essa transição. Enquanto isso, o homem começa a experimentar pequenos momentos de clareza, instantes em que ele percebe que pode escolher o que alimentar na mente, que pode interromper padrões, que pode redirecionar a atenção. Esses momentos são frágeis, mas poderosos. Eles representam o início da liberdade mental. E conforme ele avança, uma nova compreensão começa a surgir. Não é o mundo que controla a mente do homem. É a mente do homem que, quando treinada, pode controlar o mundo que ele vive. Mas essa descoberta ainda é apenas o começo, porque agora ele está prestes a encarar algo ainda mais exigente: a decisão que separa aqueles que apenas entendem daqueles que realmente mudam. Depois que o homem começa a compreender o poder do pensamento dominante, algo inevitável acontece dentro dele. A consciência deixa de ser apenas observação e passa a exigir resposta. Até aqui, ele apenas enxergava. Agora, ele é forçado a decidir o que fazer com aquilo que enxergou. E essa é a fase mais perigosa de toda a transformação humana. Porque ver a verdade não muda ninguém. O que muda o homem é o que ele faz depois de ver a verdade. Napoleon Hill chamava isso de ponto de virada mental. É o momento em que o indivíduo cruza uma linha invisível entre continuar sendo espectador da própria vida ou assumir o papel de construtor consciente da própria realidade. Jesus, em outra linguagem, falava sobre o homem que ouve a verdade, mas não a pratica. E esse é exatamente o conflito aqui. Saber não é suficiente. Entender não é suficiente. Sentir não é suficiente. Existe apenas um elemento capaz de romper o ciclo antigo: a decisão firme. O homem começa a perceber algo desconfortável. Ele já sabia de muitas coisas antes, mas nunca agiu de forma consistente o suficiente para mudar sua trajetória. Ele teve inspirações, mas não teve disciplina. Teve motivação, mas não teve continuidade. Teve consciência momentânea, mas voltou ao automático.
E agora isso se torna impossível de ignorar. Ele começa a lembrar das vezes em que disse: segunda eu começo. Agora vai. Dessa vez será diferente. E não foi. Não por falta de informação, mas por falta de decisão real. E então surge uma pergunta que começa a pressionar a mente como um peso constante. Quantas vezes eu já me enganei acreditando que iria mudar, sem realmente decidir mudar? Esse tipo de reflexão não é confortável. Ela não traz alívio, ela traz responsabilidade. E responsabilidade é exatamente o que muitos evitam. Porque decidir de verdade significa eliminar desculpas. Significa eliminar a possibilidade de continuar vivendo no meio termo. Significa aceitar que, a partir do momento da decisão, não há mais espaço para inconsistência sem consequência. Napoleon Hill observou que todos os grandes realizadores tinham algo em comum. Eles tomavam decisões rápidas e mudavam essas decisões apenas quando tinham uma razão lógica e concreta, nunca por emoção passageira. Enquanto isso, a maioria das pessoas vive no ciclo oposto, decide lentamente e muda constantemente. E é nesse contraste que o homem começa a se enxergar com mais honestidade. Ele percebe que muitas de suas decisões anteriores não foram decisões de fato, foram intenções temporárias, desejos sem estrutura, impulsos sem compromisso. E agora isso não pode mais continuar escondido. O momento exige algo diferente. E aqui nasce o conflito interno mais intenso até agora. O homem entende o que precisa fazer, mas ainda sente resistência em fazer. Ele sabe que precisa mudar hábitos, mas ainda está preso ao conforto dos antigos. Ele sabe que precisa agir, mas ainda está preso ao medo de errar. Ele sabe que precisa avançar, mas ainda está preso à insegurança do desconhecido. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque a mente começa a negociar. Começa amanhã. Espera o momento certo. Primeiro resolve isso, depois muda aquilo. Mas a verdade é que essa negociação nunca termina. Ela apenas adia a transformação indefinidamente. E o homem começa a perceber isso. Ele entende que existe um instante em que o conhecimento deixa de ser útil se não for acompanhado de ação imediata. E esse instante está acontecendo agora, não amanhã, não depois, agora. E isso cria um silêncio interno pesado, como se tudo ao redor estivesse esperando uma única resposta dele: continuar como está ou romper com o padrão. Hill ensinava que toda riqueza, todo sucesso e toda transformação começam em um único ponto: uma decisão clara, definida e emocionalmente carregada o suficiente para sobreviver ao desconforto inicial. E esse é o verdadeiro teste. Não é sobre querer mudar, é sobre sustentar a mudança depois que o entusiasmo passa. E o homem começa a entender algo crucial. Ele não precisa de mais informação, ele precisa de compromisso. Mas compromisso cobra preço. E agora, ele está diante da pergunta que define toda a sua trajetória futura. Ele está disposto a pagar o preço da mudança? Ou vai continuar pagando o preço da repetição? E essa resposta, mesmo que ainda não seja dita em voz alta, já está sendo formada dentro dele. Porque algo dentro da mente já começou a se inclinar para um novo caminho. Mas o caminho ainda é incerto. E o próximo passo vai revelar o custo real de sair da ilusão e entrar no processo de construção verdadeira. Depois que a decisão começa a se formar dentro do homem, uma nova realidade se revela com clareza desconfortável. Nada na vida é conquistado sem custo. A diferença entre os que alcançam algo extraordinário e os que permanecem no mesmo lugar não está na sorte, mas no preço que cada um está disposto a pagar. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos de sua época, percebeu um padrão consistente. Todos eles enfrentaram resistência interna antes de qualquer conquista externa.
O mundo não premiava apenas talento, mas principalmente persistência diante do desconforto. E aqui o homem começa a entender algo que antes ele evitava encarar. Ele sempre pagou um preço, mesmo quando acreditava que não estava pagando nada. Ele apenas nunca percebeu, porque existe o preço da disciplina e existe o preço da frustração. Existe o preço do esforço consciente. E existe o preço da vida desperdiçada em arrependimentos silenciosos. Existe o preço da construção e existe o preço da estagnação. E a maioria das pessoas não escolhe conscientemente qual preço vai pagar. Apenas acaba pagando o mais alto, o preço invisível da repetição. Nesse ponto da jornada, o homem começa a observar sua própria vida com mais honestidade. Ele percebe quantas vezes evitou o desconforto imediato para não enfrentar o desconforto maior depois. Quantas vezes escolheu o alívio momentâneo em troca de um futuro mais difícil. E isso cria uma percepção incômoda. Ele já está pagando um preço há muito tempo, apenas não estava consciente disso. Jesus, ao falar sobre escolhas e caminhos, apontava para a mesma realidade. Toda decisão humana envolve renúncia. Não existe crescimento sem abandono de algo anterior, e o homem começa a enxergar isso com mais clareza. Se ele quer mudar, ele terá que abandonar padrões antigos. Se ele quer crescer, terá que abandonar hábitos que o mantiveram confortável, mas limitado. Se ele quer prosperar, terá que abandonar a mentalidade que o manteve seguro, mas estagnado. E isso não é simples, porque o conforto não é apenas físico, ele é mental. Ele se disfarça de segurança, de estabilidade, de não é o momento certo. Mas na prática, ele apenas mantém o homem no mesmo lugar. Napoleon Hill chamava isso de resistência interna. Uma força invisível que tenta preservar o estado atual da mente, mesmo quando esse estado está destruindo o potencial do indivíduo. E agora o homem sente essa resistência com mais intensidade. Ele quer mudar, mas algo dentro dele ainda tenta mantê-lo onde está. Ele quer avançar, mas parte da mente ainda negocia com o medo. Ele quer crescer, mas ainda sente o peso da dúvida. E nesse conflito interno surge uma pergunta decisiva: qual dor eu estou disposto a suportar? Porque não existe vida sem dor. A diferença está na direção da dor. Uma dor constrói, a outra destrói lentamente. E o homem começa a perceber que ele não pode mais evitar essa escolha. Ele já tentou evitar desconforto antes, e isso o levou à estagnação. Agora, evitar desconforto novamente significa continuar exatamente no mesmo ponto, ou até regredir. Hill ensinava que o sucesso não é um evento, mas um processo contínuo de pagamento consciente de preços invisíveis. Disciplina diária, autocontrole, persistência e, principalmente, consistência quando ninguém está olhando. Isso muda completamente a forma como o homem enxerga sua jornada. Ele começa a perceber que o verdadeiro custo não está apenas no esforço físico, mas na batalha mental diária contra velhos padrões. Levantar quando quer desistir, agir quando quer adiar, persistir quando não há resultado imediato. Isso é mais difícil do que qualquer tarefa externa. Mas também é aqui que nasce algo diferente dentro dele. Uma nova forma de respeito por si mesmo. Porque pela primeira vez ele entende que não é vítima das circunstâncias, mas participante ativo das próprias escolhas. E isso traz um peso, mas também um poder. Agora ele sabe que não pode mais fingir ignorância. E com essa consciência, uma nova fase começa a se aproximar. Uma fase onde o silêncio se torna o campo de construção dos verdadeiros vencedores, longe de distrações e validações externas. Depois de compreender o preço da riqueza verdadeira, o homem entra em um território psicológico diferente de tudo o que viveu até agora.
Não há mais excitação inicial, não há mais ilusão de descoberta fácil e também não há mais como ignorar o peso da responsabilidade. O que surge agora é silêncio, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio ativo, desconfortável, quase provocador. É o tipo de silêncio em que a mente começa a falar mais alto do que o mundo externo. E pela primeira vez, o homem percebe que o maior inimigo da transformação não é a falta de oportunidades, mas a incapacidade de permanecer sozinho com os próprios pensamentos. Napoleon Hill observou que todos os grandes realizadores tinham um hábito em comum. Eles buscavam momentos de isolamento consciente, não para fugir da vida, mas para reorganizar a própria mente. É nesse espaço sem distrações que ideias se tornam planos, e planos se tornam decisões consistentes. Jesus também se retirava para momentos de solidão antes de grandes decisões. Não porque estivesse perdido, mas porque entendia que o ruído externo pode distorcer a clareza interna. E agora, o homem começa a sentir isso na prática. Quando ele se afasta do barulho do mundo, das opiniões, das redes, das conversas superficiais e até das distrações que antes pareciam inofensivas, algo começa a emergir dentro dele. No início, não é conforto, é confronto. Ele começa a ouvir a própria mente com mais nitidez, e o que ele escuta nem sempre é agradável. Velhas dúvidas reaparecem, medos que pareciam esquecidos voltam com força. Questionamentos sobre capacidade, futuro e identidade começam a ocupar espaço, e isso faz com que ele entenda algo fundamental. O silêncio não cria apenas clareza. Ele também revela tudo aquilo que foi ignorado. Muitas pessoas evitam esse estágio exatamente por isso. Porque é mais fácil estar ocupado do que estar consciente. É mais fácil se distrair do que se confrontar. Mas o homem da nossa jornada começa a perceber que a distração não é mais uma opção viável. Cada vez que ele volta ao silêncio, ele se vê diante de si mesmo com mais honestidade, e isso o transforma lentamente. Ele começa a observar seus padrões sem justificativas. Percebe o quanto procrastinou decisões importantes, o quanto adiou mudanças necessárias, o quanto buscou validação externa para compensar insegurança interna. E nesse processo, algo começa a se quebrar dentro dele, a necessidade constante de aprovação. Napoleon Hill chamaria isso de independência mental. Um estágio onde o indivíduo começa a pensar por si mesmo, agir por convicção própria e deixar de ser guiado pelo ambiente ao redor. E isso não acontece de forma confortável, porque ao abandonar a necessidade de aprovação, o homem também perde a sensação artificial de pertencimento imediato. Ele começa a se sentir sozinho em suas decisões. E essa solidão pode parecer pesada no início, mas com o tempo, algo diferente acontece. A solidão deixa de ser fraqueza e se transforma em fortalecimento interno. Ele percebe que muitas das vozes que antes influenciavam sua vida não tinham intenção de construí-lo, mas apenas de mantê-lo no mesmo nível de consciência. E isso muda a forma como ele escolhe o que escuta, o que consome e com quem se conecta. E nesse silêncio, ele começa a construir algo novo. Direção interna. Não mais baseada em opiniões externas, mas em clareza própria. Ele começa a definir o que quer com mais precisão. Começa a organizar pensamentos com mais disciplina. Começa a perceber que, quando o ruído externo diminui, a inteligência interna se torna mais evidente. E então surge uma nova compreensão. O silêncio não é a ausência de vida. É o espaço onde a vida real começa a ser construída. Mas esse estágio ainda está em formação. Porque agora o homem está prestes a enfrentar a batalha mais difícil de todas. Manter a fé quando absolutamente nada externo ainda confirma sua mudança interna.
Depois do silêncio, o homem entra em um dos testes mais exigentes de toda a sua jornada interna. Até aqui, ele já enfrentou ilusões, já confrontou pensamentos, já percebeu o preço das escolhas e já começou a construir momentos de consciência em meio ao caos. Mas agora ele se depara com algo muito mais profundo, a ausência total de confirmação externa. É aqui que muitos desistem, porque é fácil acreditar quando os resultados aparecem. É fácil manter a motivação quando há progresso visível. Mas o verdadeiro teste do caráter humano começa quando tudo ainda parece parado, quando nada ao redor confirma que a mudança interna está realmente acontecendo. Napoleon Hill chamou isso de período de incubação mental. Um estágio em que as sementes do pensamento ainda estão se desenvolvendo abaixo da superfície, invisíveis ao mundo externo, mas já em processo de construção silenciosa. E o homem começa a viver exatamente isso. Ele está mudando internamente, mas o mundo ainda não mudou com ele. As circunstâncias continuam as mesmas, os desafios continuam presentes. Os resultados ainda não refletem sua nova mentalidade. E isso cria uma tensão psicológica intensa. A dúvida começa a tentar retomar espaço. A mente começa a questionar: será que isso realmente funciona? Será que eu estou apenas me enganando? Será que essa transformação é real ou apenas uma fase emocional? E é nesse ponto que a fé se torna decisiva. Mas aqui não se fala de fé emocional, aquela que depende de sentimentos momentâneos. Fala-se de uma fé estruturada, consciente, quase estratégica. Uma fé que permanece mesmo quando não há evidência imediata. Jesus já havia ensinado sobre isso quando falou da fé que move o homem, mesmo sem ver o resultado. E Napoleon Hill, em sua linguagem prática, explicou que a crença sustentada com consistência emocional e mental se transforma em realidade ao longo do tempo. O homem começa a entender que fé não é esperar. Fé é continuar agindo internamente e externamente na direção do que ainda não se materializou. Mas isso é extremamente difícil, porque tudo ao redor parece dizer o contrário. E nesse conflito ele começa a perceber algo importante. A fé não é um sentimento constante, ela é uma decisão repetida. Ele não sente fé o tempo todo. Ele escolhe manter a direção mesmo quando o sentimento oscila, e isso muda completamente sua forma de agir. Ele continua trabalhando em si mesmo, mesmo sem resultados imediatos. Ele continua ajustando pensamentos, mesmo sem confirmação externa. Ele continua se comportando como alguém que já está em transformação, mesmo quando o mundo ainda não reconheceu isso. E isso cria uma diferença sutil, mas poderosa: consistência interna. Napoleon Hill observou que todos os grandes realizadores passaram por esse mesmo estágio invisível, onde ninguém acreditava neles, mas eles continuavam acreditando no processo. E agora, o homem começa a desenvolver isso dentro de si. Ele entende que a dúvida sempre vai existir, mas não precisa governar suas decisões. Ele percebe que o medo pode estar presente, mas não precisa liderar sua vida. E assim, ele começa a construir uma estrutura mental mais sólida. Uma estrutura baseada não em resultados imediatos, mas em direção contínua. E aos poucos, algo começa a mudar dentro dele. A fé deixa de ser algo frágil e começa a se tornar uma força silenciosa, constante e disciplinada. Mas ainda existe um desafio maior pela frente. Porque agora ele está prestes a descobrir o momento em que o universo, ou a realidade, começa a responder não ao desejo, mas à vibração consistente das ações e pensamentos repetidos ao longo do tempo. Depois de atravessar o período da fé inabalável, o homem entra em uma fase que ele jamais conseguiu compreender antes com clareza. O momento em que a vida começa a responder ao seu estado interno de forma visível. Mas essa resposta não chega de forma dramática.
Ela não aparece como um evento único que muda tudo de uma vez. Ela surge de maneira sutil, quase imperceptível no início, como pequenas coincidências, oportunidades inesperadas, ideias que parecem surgir no momento certo e decisões que começam a gerar resultados diferentes dos anteriores. Napoleon Hill descreveu isso como o ponto em que o pensamento dominante começa a se alinhar com a ação consistente. Quando isso acontece, a realidade externa começa a refletir lentamente aquilo que foi sustentado internamente por tempo suficiente, e o homem começa a perceber essa mudança. Primeiro, ele nota que suas decisões já não são tão impulsivas como antes. Existe mais clareza, mais direção. Situações que antes geravam confusão começam a ser analisadas com mais calma. Ele não reage mais automaticamente da mesma forma. Depois, ele percebe algo ainda mais importante. Algumas oportunidades começam a surgir em momentos em que ele está preparado para reconhecê-las. Antes, essas mesmas oportunidades poderiam ter passado despercebidas. Agora, ele consegue identificá-las. Mas aqui existe um ponto crucial. Nada disso acontece de forma isolada. Jesus ensinava que os frutos aparecem a partir da árvore, não o contrário. Em outras palavras, o exterior é consequência do interior. Napoleon Hill reforçava isso ao afirmar que o sucesso não é um acidente, mas uma sequência de causas mentais e comportamentais alinhadas ao longo do tempo. E o homem começa a entender essa sequência. Ele percebe que não é uma única ação que muda tudo, mas uma repetição de pequenas ações consistentes, guiadas por uma nova mentalidade. E isso muda sua percepção do tempo. Antes, ele esperava resultados imediatos. Agora, ele começa a entender que transformação real exige maturação. Que aquilo que está acontecendo agora é apenas o reflexo de pensamentos e atitudes que começaram muito antes. E nesse entendimento, algo importante acontece. Ele começa a confiar no processo, não porque tudo já está resolvido, mas porque ele começa a enxergar padrões. Ele lembra dos dias em que estava confuso, preso em ciclos antigos, e percebe o quanto já avançou desde então, mesmo sem perceber no dia a dia. Essa percepção dá força para continuar. Mas ao mesmo tempo surge um novo tipo de responsabilidade, porque agora ele entende que cada pensamento, cada escolha e cada ação continuam moldando o futuro que ainda está em construção. E isso traz consciência, mas também pressão. Ele percebe que não pode mais viver de forma inconsciente. Cada atitude tem peso. Cada repetição reforça uma direção. E aqui nasce um ponto de maturidade mental. Ele entende que a vida não está apenas acontecendo com ele, mas sendo construída por ele, a cada instante. Hill diria que este é o estágio em que o homem deixa de ser reativo e passa a ser criativo. Ele não apenas responde à vida, ele começa a moldá-la. E essa percepção muda tudo, porque agora ele não está mais apenas esperando resultados. Ele está participando ativamente da construção deles. Mas a jornada ainda não terminou. Porque a última verdade que ele precisa enfrentar não está na forma como a realidade responde, mas na forma como ele escolhe usar aquilo que conquistou. Depois de atravessar todas as fases da consciência, o homem finalmente chega a um ponto onde já não é mais o mesmo de antes. Ele não pensa como pensava, não reage como reagia e não interpreta a vida da mesma forma. Algo dentro dele foi reconstruído de maneira silenciosa, mas profunda. Agora ele compreende que a realidade não é algo que simplesmente acontece com ele, mas algo que responde ao que ele sustenta internamente ao longo do tempo. E com essa clareza surge a última e mais importante reflexão de toda a jornada.
O dinheiro, que antes parecia ser o centro de tudo, começa a perder o lugar de soberano na mente. Ele continua sendo importante, necessário, útil, mas não é mais o senhor das decisões, nem o definidor de identidade. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos, percebeu que o dinheiro era sempre uma consequência, nunca a causa. A causa estava na mente disciplinada, no propósito claro e na ação consistente. Jesus, em outra linguagem, já havia alertado que nenhum homem pode servir a dois mestres, porque inevitavelmente um deles dominará o coração. E agora o homem entende isso de forma prática, não apenas teórica. Ele percebe que, em algum momento da vida, ele pode ter colocado o dinheiro no centro das decisões sem perceber. E isso moldou escolhas, hábitos, prioridades e até sua forma de se enxergar. Mas agora existe uma mudança interna irreversível. Ele começa a entender que o dinheiro é uma ferramenta, não uma identidade. É um recurso, não um destino. É um meio, não um fim. E essa percepção reorganiza toda a estrutura mental construída até aqui. Porque quando o dinheiro deixa de ser o centro, o propósito ocupa o espaço vazio. E quando o propósito ocupa o centro, as decisões mudam naturalmente. O homem começa a olhar para sua vida com mais responsabilidade, mas também com mais liberdade. Ele não está mais preso à necessidade de validação externa para sentir valor. Ele começa a compreender que seu valor não depende do que possui, mas do que constrói internamente. E isso muda sua relação com o trabalho, com o esforço e com o próprio futuro. Ele não trabalha apenas por sobrevivência, mas por construção. Não age apenas por necessidade, mas por direção. Não vive apenas para ganhar, mas para evoluir. E aqui surge a síntese de toda a jornada. A verdadeira riqueza nunca esteve apenas no dinheiro. Ela sempre esteve na forma como o homem pensa, decide e sustenta sua própria mentalidade ao longo do tempo. Jesus chamaria isso de alinhamento interior. Napoleon Hill chamaria de mente organizada para o sucesso. Em essência, ambos apontam para a mesma verdade. O exterior apenas reflete o interior, e o homem finalmente entende isso. Ele percebe que poderia ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim continuar vazio se não tivesse consciência. Mas também entende que, com consciência, até mesmo recursos limitados podem ser transformados em crescimento, direção e prosperidade. E assim, a jornada não termina como uma conclusão fechada, mas como um novo início. Porque agora, ele não está mais apenas buscando respostas. Ele se tornou alguém que cria respostas. E ao olhar para o próprio caminho, uma última pergunta permanece viva dentro dele. Se tudo isso sempre esteve dentro de mim, o que mais ainda posso me tornar a partir daqui? E é nesse ponto que a verdadeira transformação deixa de ser uma história e se torna uma forma de vida. E agora, depois de toda essa jornada, depois de atravessar o despertar da consciência, depois de encarar o espelho interior, depois de entender o poder do pensamento dominante, depois de perceber a ilusão do controle material, depois de enfrentar o silêncio, a fé, o preço da mudança e a forma como a realidade responde ao homem, nós chegamos ao ponto final desta mensagem. Mas talvez não seja um fim. Talvez seja apenas o início de algo que você ainda não conseguiu nomear dentro de si. Porque quando um homem realmente compreende essas verdades, ele não volta a ser o mesmo. Ele não consegue mais olhar para a vida da mesma forma. Ele começa a perceber que tudo aquilo que parecia externo sempre foi interno. E aqui está o aviso que atravessa gerações. O dinheiro nunca foi o problema. A falta nunca foi o verdadeiro inimigo. O sistema nunca foi o único obstáculo. O maior campo de batalha sempre esteve dentro da mente humana. Jesus não falou sobre dinheiro para condenar o homem.
Ele falou para libertar o homem da ilusão de que a vida pode ser controlada apenas pelo que se possui. Ele apontou para algo mais profundo. O estado do coração define o estado da vida. Napoleon Hill, décadas depois, estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da história, chegou à mesma conclusão por outro caminho. A riqueza exterior é sempre consequência de uma mente organizada, disciplinada e alinhada com um propósito definido. E quando essas duas verdades se encontram, algo poderoso acontece. O homem deixa de ser escravo da ansiedade. Ele deixa de ser escravo da comparação. Ele deixa de ser escravo do medo de perder e começa a entender que o verdadeiro poder nunca esteve no dinheiro, mas na consciência que o homem tem sobre si mesmo. Agora, pense por um instante. Quantos anos da sua vida foram guiados por decisões automáticas? Quantas vezes você correu atrás de algo sem saber exatamente por quê? Quantas vezes você acreditou que precisava de mais dinheiro, quando na verdade precisava de mais clareza? E se tudo isso não fosse apenas informação, mas um espelho mostrando que você não está preso, mas apenas adormecido para algumas verdades internas? E se hoje fosse o dia em que esse despertar começou de verdade? Porque existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa decidir: continuar repetindo padrões antigos ou começar a reconstruir a própria mente. E isso não acontece de forma emocional apenas. Acontece de forma prática. Pequenas decisões, pequenos ajustes, pequenas mudanças consistentes. É assim que a mente dominante é reconstruída, não em um dia, mas em uma sequência de dias conscientes. E agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você vai apenas ouvir isso, ou vai começar a aplicar isso? Porque entender não muda nada. Assistir não muda nada. Sentir emoção por alguns minutos não muda nada. O que muda a vida de um homem é aquilo que ele decide sustentar depois que o vídeo termina. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa no momento em que o pensamento é transformado em ação definida. E talvez este seja exatamente esse momento para você. Um ponto de virada silencioso. Um momento que ninguém vai ver, mas que pode definir tudo o que vem depois. E agora, antes de terminar, fica aqui um lembrete final. O dinheiro pode construir coisas, mas não constrói identidade. O dinheiro pode ampliar caminhos, mas não cria propósito. O dinheiro pode acelerar resultados, mas não substitui consciência. E sem consciência, qualquer riqueza se torna vazia. Então não busque apenas ganhar mais. Busque se tornar mais consciente, mais disciplinado, mais focado, mais alinhado com aquilo que realmente importa. E se essa mensagem fez sentido para você, então não deixe ela morrer aqui. Se inscreva no canal, porque aqui nós não falamos apenas sobre dinheiro, falamos sobre mente, consciência e transformação real. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais tocou você nessa jornada, porque sua reflexão pode ajudar outra pessoa a despertar também. E lembre-se, talvez você não tenha chegado aqui por acaso. Talvez isso seja apenas um lembrete de quem você pode se tornar a partir de agora. A escolha final sempre foi sua.